consequência ambiental e também legal, né? Então, ali a gente viu a norma do artigo 26, inciso 1 e 2, e aí nós temos a infração lá no artigo 172, lá no capítulo 15. Que é isso que nós vamos fazer, nós vamos ver a norma e vamos ver a infração. Então, atirar do veículo ou abandonar na via objetos, substâncias. A infração é natureza média, né? A infração de natureza média, ela é uma infração de R$ 130,16, tá? Esse é o valor. Deixa eu ver aqui se eu... Esse é o valor da infração média. E a penalidade de multa. Então, aqui o que tem, né? Nas infrações que tu vai ter? Tu vai ter lá no caput, na cabeça do artigo, a conduta, e aí você vai ter qual é a classificação, a natureza da infração, se é leve, média, grave ou gravíssima, né? Esses são os 4 tipos de classificação que nós temos, 4 espécies de natureza, e a penalidade vai ser qual a punição prevista, porque eu posso ter, além da multa, outra punição, né? Mas sempre nas infrações de trânsito nós teremos multa como penalidade, tá? Sempre. Pode acontecer, nós vamos ver em uma outra aula, a possibilidade da multa não deixar de ser aplicada e ser aplicada na advertência por escrito. Tá? Mas se você vai lá olhar a infração, por exemplo, aqui está escrito, tirar do veículo na via objeto substância. Infração média, penalidade de multa. Está escrito que é multa. Como ela é uma infração média, se o condutor que atirou a latinha lá, ele for autuado e ele não tiver outra infração nos últimos 12 meses, o órgão de trânsito não vai aplicar uma multa, não vai mandar para ele um boleto para ele pagar, mas vai aplicar para ele uma penalidade chamada advertência por escrito. Mas aqui está escrito multa, né? Sim. Como nós temos lá a infração, a penalidade de advertência, e essa infração se enquadra porque é média, né? Feita essa conversão, como o pessoal costuma dizer, né? Na verdade, não é uma conversão. Deixa-se de aplicar um para aplicar outro. Nós vamos ver mais sobre isso, só fazendo já a menção aqui. Então, algumas considerações do CONTRAN. O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito, órgão regulamentador. Tá? Essa parte é uma parte importante que acabou ficando fora lá, mas está lá no material. Tá? Então, dentro da organização do Sistema Nacional de Trânsito, que é formado por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a administração pública, né, os órgãos de trânsito, nós temos um que é responsável por regulamentar o Código de Trânsito, né, que é tapar aquelas lacunas, preencher aquelas lacunas que nós vimos na primeira aula, que existem. Né? Então, ele vai lá e estabelece e explica como que vai funcionar, explica como que vai ser aplicado, qual o entendimento que você tem. Então, aqui vai ter muito disso. A infração que está no código, mas nós temos que olhar também o que o CONTRAN diz sobre isso. Né? E onde é que está escrito isso? Tem um outro código de trânsito só para isso? Não. Tá? Nós vamos, para saber sobre infrações de trânsito, o que o CONTRAN entende que é infração, como que é, sempre, claro, respeitando o que está na lei, né? O CONTRAN não pode mudar o que está escrito ali no artigo 172, mas ele vai trazer considerações. Nós vamos encontrar isso na resolução 985 de 2022, uma resolução, uma das últimas do final do ano passado, de 26 de dezembro, logo depois do Natal, e aí ela entrou em vigor dia 2 de janeiro. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, inclusive ele está lá no Google Drive, ele tem nada menos que 830 páginas. Por quê? Porque além de uma parte geral em que explica vários conceitos importantíssimos, a gente vai também tocar neles, de certo modo aqui, né? Vai ficar lendo o manual aqui na aula, mas vamos trazer. Ele traz todas as infrações de trânsito, todas, e as chamadas fichas de infração. Né? Então, ele vai trazer considerações sobre isso. Depois eu vou abrir ali, tá? Mas focar mais um pouquinho aqui, depois eu mostro lá como é que está. Então, tirando de lá, ele trouxe para cá, né, algumas considerações importantes sobre a infração. Porque a gente não vai poder, se a gente quer estudar, conhecer a legislação de trânsito, a gente não pode apenas ficar adstrito ao que está no Código de Trânsito. Nós falamos sobre isso na primeira aula. Você vai ter que, muitas vezes, buscar uma regulamentação. E a regulamentação principal é o CONTRAN. Pode ter alguma portaria, alguma coisa, mas nesse caso aqui das infrações, CONTRAN é a resposta lá, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, resolução 985. Então diz aqui, ó, o veículo pode estar estacionado, parado, imobilizado ou em circulação. Estou ali estacionado com o meu automóvel, estou dentro do carro, tiro um pacote de bala e jogo pela janela.
Ah, não estou andando. Também o condutor médio tem muito essa ideia de que só seria existir infrações se estivesse em movimento. Em alguns casos é verdade. Em alguns casos, a regra exige o movimento. Em outros casos, em muitos deles, o veículo estando estacionado também está cometendo infração. Então, estacionado, parado, imobilizado ou em circulação, tanto faz. Jogou lixo pela janela, cai ali. E olha que interessante, ó. Aplique-se tanto se for o condutor que jogou o lixo, quanto se for o passageiro. Então, isso está lá escrito. Aqui não está, né? Veja que no 72 não fala. Quem atirou? Condutor ou passageiro? Então o CONTRAN vai lá e interpreta. Bom, se o legislador lá no Congresso não falou que era o condutor, atirou, então quer dizer que é qualquer pessoa que está dentro do veículo. E aí tem condutor e passageiro. Ó, se for transporte coletivo e a substância jogada por passageiro, não se autua. Olha que interessante. Isso aqui é muito legal. Porque o CONTRAN, na condição de regulamentador, ele vai olhar cada situação e vai ver também, vai usar ali uma base principiológica, né? Ou seja, ele vai ver qual é a intenção do legislador. Né? A intenção do legislador é evitar que as pessoas joguem lixo. Né? Uma coisa é eu estar no meu carro, eu mais uma pessoa, mais 4 pessoas, eu tenho controle visual. Estou dirigindo, estou enxergando. Né? Pedir para as pessoas, né, não fazerem isso. Agora, um ônibus, motorista, vai pegando pessoas que ele nem sabe quem são. Né? Como é que seria complicado, né? Aplicar uma autuação no condutor, porque o passageiro não recebe multa, né? O condutor, tomar ali 4 pontos na carteira, porque um passageiro lá do banco 39 jogou um negócio para fora. Né? Então, numa situação como essa, não vai haver infração. Isso que muitas vezes os alunos nos perguntam. Não é exatamente isso aqui, né? Essa questão. Mas assim, às vezes eles vão dizer assim, né? Professor, professora, e se o cara fizer tal coisa? Né? Às vezes tem umas ideias assim, bem, ou depois que eles viram, ou até mesmo se é um cara mais criativo, um aluno ali, ele já pensa uma primeira bola, uma situação lá, e diz assim, e se for assim, assim, assado? Muitas vezes essas situações que ele está trazendo, você não vai encontrar a resposta no Código de Trânsito, mas tu vai encontrar no Manual Brasileiro de Fiscalização. Né? Então tu imagina lá, tá, não pode jogar, se o passageiro jogar também é infração de trânsito. Mas e se for passageiro de ônibus, professor? Se o motorista for motorista de ônibus? Né? Aí se tu sabe disso, né, tu vai dizer não. No caso do motorista do ônibus, é entendido que não é infração para ele. Né? Mas não está escrito no Código de Trânsito. Isso. O Código de Trânsito está escrito só isso aqui, ó, no 72 aqui. Ali está escrito na resolução do CONTRAN. Mas veja que não tem conflito. Né? Foi uma análise mais proporcional e razoável. Então, são dois princípios da administração pública, né? Proporcionalidade e razoabilidade. Então, a lei, a norma, ela tem que alcançar o seu objetivo. O objetivo é evitar que as pessoas joguem lixo para fora da janela. Quem que pode evitar? O condutor. Mas quando o condutor tem algum controle. Né? Imagina ali, o motorista vai parar o ônibus. É complicado. Pelo menos essa é a justificativa que fez com que o CONTRAN trouxesse esse entendimento. Daí tem aqui, ó, se o veículo estiver transitando, derramando, lançando ou arrastando na via, aí é uma outra infração, que daí não é essa aqui, a 172, é a 231, inciso 2, que é gravíssima. A pessoa está derramando alguma coisa, vazando, né? Aí já é outra situação. Que a gente pode pensar assim, né? Ah, então um caminhão vazando óleo, diesel, óleo que for, ou, né, a infração é essa aqui então. Não, mas ali é um vazamento, ali é uma outra questão. Né? E aí é também ambiental, também preocupação com a segurança, mas não é um 172.